Olá, e hoje com mais um vídeo aqui da residência do Hospital Mário Gatti. Estou pegando os residentes aqui meio de surpresa, porque essa semana eles me passaram um caso que me deixou muito feliz com a conduta que eles tiveram, atentos aos pacientes politraumatizados e as possíveis pegadinhas que esses pacientes podem nos trazer. Deixar passar alguma lesão importante, tratando aquilo que nem aparentemente é o mais importante, mas existem lesões mais graves ocultas e que devem ser sempre observadas. Então, primeiramente, já queria parabenizá-los pelo que fizeram. Conta um pouquinho do caso, Bruno. Você chegou aqui. Eu fui chamado na sala vermelha para avaliar um paciente que foi vítima de queda de própria altura. E chegando para avaliar o paciente, eu percebi que ele tinha um FCC importante em lábio, que precisava ser suturado. Nós vamos mostrar a imagem cirúrgica. Você coloca, Betânia? Vamos mostrar aqui, Bruno. Tem imagens, tá, de sangramento, para quem não gosta, mas só para... Isso é um FCC, né, Bruno? Isso é um FCC, um ferimento contuso em lábio. E então eu avaliei o paciente, ele não possuía uma abordagem assim para ser feita. Isso era o que precisava ser feito. Eu levei o paciente para sala de sutura. Qual foi a causa? Queda de própria altura. O paciente caiu. E no momento que que eu estava suturando, eu percebi que o paciente ele estava meio assim inquieto, não falava coisa com coisa, não respondia bem aos comandos, né? O que eu pedia, as coisas que eu perguntava, que pedia para ele fazer. Então eu percebi que ele estava rebaixando, né, na escala de Como de Glasgow e não tinha histórico de ter feito uso de bebida alcoólica, nenhuma medicação psicotrópica, nenhuma medicação psicotrópica. Posso só parar um pouquinho aqui? Vamos voltar esse caso um pouco. Um paciente idoso, 70 anos, já é um fator de consideração. Queda da própria altura. Qual o motivo da queda? Ele tropeçou, bateu, escorregou num pano, ou ele teve uma síncope, um desmaio e caiu? Isso é importante fazer a diferenciação, porque ele pode ter feito uma arritmia, um AVC, um AIT, acidente isquêmico transitório, algumas outras causas de síncope que o paciente cai. Então, o fator principal da queda aí tem uma outra doença subjacente grave por trás, tem que ser investigado. Então são pacientes que tem que ser feito um eletro, uma avaliação neurológica inicial, ver pressão arterial, glicemia, tudo isso é fundamental. A partir do momento que foi feito toda essa verificação e parece que foi uma queda de própria altura por perda de equilíbrio mesmo, não por uma síncope, um desmaio, aí o Bruno avaliou de forma corretíssima. Ele viu o nível de escala de Coma de Glasgow do paciente e ele rebaixado horas após o trauma, né, Bruno? Quanto tempo depois já? Do tempo que o paciente chegou na sala vermelha até o meu atendimento, eu acredito que foi umas 6, 8 horas, possivelmente. Ele demorou para chegar também, demorou para chegar. Assim. Bom, aí você chamou a Betânia, eu mandei uma mensagem para a Betânia. O paciente, ele na queda, ele fez um hematoma subgaleal. Vamos mostrar lá, Betânia? Vamos. Ele tinha um galo na cabeça. Região aqui, aí mostra lá, Betânia. Tá evidenciado aqui. Pode falar alto no microfone. Então, aí o Bruno me passou o caso, aí a gente chegou à conclusão, vamos pedir uma tomografia de face pra gente ver se não tinha nenhuma fratura. Mostra. E aí eu orientei, a gente já pediu uma janela e fazer uma tomografia de crânio também, pra gente ver se tinha por esses aspectos, né, clínicos que o Bruno tinha me falado, esse rebaixamento de nível de consciência. Então, para a gente avaliar direitinho, então vamos pedir uma tomografia de crânio para a gente ver se tem alguma alteração. E aí a gente viu junto a tomografia, então a gente observou essa região aqui. Então, isso é um hematoma subgaleal. É o calo, né? O famoso calo que as pessoas chamam, galo. A gente comparando, né, um lado com o outro aqui, a gente consegue ver. Isso aqui não é dentro do crânio, isso é fora, é o tecido da pele, subcutâneo e sangue, um hematoma aqui nessa região. O crânio aqui, aparentemente tudo preservado, não tem linhas de fratura
no tecido ósseo, né? E o tecido do cérebro encéfalo aparentemente preservado. Mas vamos passar a imagem. E aí, conforme vai subindo, vocês vão observando aqui na linha interna um sangramento também intracraniano, na região do trauma. Aparentemente um hematoma subdural. Aí eu falei com o Bruno, mostrei, falei assim, ó, pode ser uma das causas aí que o paciente está tendo esse rebaixamento, essa alteração do nível de consciência. Então, por isso, né, apesar do paciente não ter relatado nenhuma síncope, não ter relatado amnésia lacunar, por causa dessas alterações e do rebaixamento de nível de consciência, então a gente solicitou uma avaliação da equipe da neurocirurgia também. Não teve vômitos, não, né? Nada disso. A única coisa que ele manifestou foi essa confusão, né? Estava sonolento, confuso, né? E aí, Bruno, olha, parabéns, né, por toda a conduta, com o preceptor do dia, né? Essa sacada, né? Esse hematoma subdural, Betânia, ele é causado por o quê? Ele é causado por ele é um sangramento venoso, né? Então ele é mais de origem normalmente venosa. Venoso, né? Exatamente. Entre a dura mater e a aracnoide. Se fosse um extradural, né, seria entre a dura mater e o crânio. E o crânio. Isso, ele é posterior. E normalmente o subdural ele tem esse formato que segue a parede do crânio. Nós falamos tipo um formato de banana, né? Ele segue, ele vai crescendo nessa região. E o extradural normalmente ele tem a forma de um limão. Então é uma forma de diferenciar entre um e outro. O importante aqui é verificar que não tem efeito de massa, né? As estruturas estão preservadas, linha média do crânio preservada, ventrículos aparentes, né? Então não há aparente efeito de massa que poderia diminuir a perfusão sanguínea cerebral e gerar outros danos ao paciente. Era um sangramento que aparentemente já estava contido, né? A neuro fez tomografia de controle depois e não houve necessidade de nenhuma abordagem cirúrgica, só observação, o paciente está bem, não teve maiores consequências. Mas a causa desse sangramento intracraniano foi o trauma, né? E quando nós pensamos em pacientes acima de 65 anos, mesmo em quedas menores, há sempre que ter mais atenção. São pessoas que têm fragilidade vascular aumentada, muitas vezes doenças sistêmicas associadas, e a chance de sangramento intracraniano é maior. E o paciente às vezes cai e fica bem, e horas depois ele vai desenvolver o déficit neurológico, né? Ou uma confusão, ou uma perda de força de um dos lados do corpo, ou paralisia de alguns músculos da face. Nós chamamos isso de intervalo lúcido. Enquanto o sangue está ali babando e vai aumentando, fazendo efeito de massa, diminuindo a perfusão sanguínea cerebral, aí que o paciente vai começar a manifestar os sinais e sintomas. Parte desses pacientes muitas vezes usaram bebida alcoólica ou medicação e se culpa esse rebaixamento do nível de consciência em virtude daquela ingesta, da bebida, da medicação. E não se pode esquecer que muitas vezes não tem nada a ver. Passou 2, 3 horas, o paciente já não é mais para ter efeito de bebida. O destro dele, a glicemia está normal e ele confuso, tem que investigar. Na minha conduta, seguindo as normas canadenses de solicitação de tomografia após o trauma, sempre acima de 65 anos, mesmo que sejam traumas com menor energia cinética, eu costumo pedir tomografia para não deixar dúvida que não há um sangramento intracraniano, principalmente quando existe alguma alteração, mesmo que muito leve, do nível de consciência. Bruno, parabéns pelo atendimento que vocês fizeram, viu, Betânia? O dia a dia, essa correria toda, vocês tiveram paciência, né, de parar. Betânia, qual a importância da sua formação em questões sobre ATLS, suporte básico de vida, no atendimento desse paciente? Eu acho que faz toda a diferença porque a gente começa a enxergar de uma outra forma, né? A gente não fica só preso a um trauma de face. Então é o que o senhor falou, a questão do paciente é idoso,
a gente já fica um pouquinho mais de cautela e a gente sabe ter uma segurança para avaliar uma tomografia. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento mais leve sobre isso, a gente já sabe quando indicar, né, e interpretar quando a gente consegue pedir avaliação de uma outra especialidade. Então, o OTLS faz total diferença aí da gente conduzir esses casos, que é o principal, a gente poder fazer o melhor para o paciente. Isso aí. Parece muito simples, mas não é. Infelizmente, muitas vezes esses pacientes acabam não fazendo esse tipo de exame e não se desconfia que pode ter alguma lesão ali que depois de um período pode afetar a saúde do paciente, né? Então a conduta deles é exemplar e faz parte de uma filosofia de atendimento que não se olha só essa região, né? Uma fratura, um ferimento cortocontuso, é ver o paciente como um todo. O Bruno chegar, avaliar a escala de coma de Glasgow, reatividade de pupilas, tamanho das pupilas, se tem algum déficit motor ou sensitivo, né? Se tem alguma parte do corpo anestesiada, com déficit de mobilidade, de movimentação, perda de força, tudo isso faz parte da conduta do cirurgião bucomaxilo dentro do pronto-socorro. E aí vocês, como são ratos de pronto-socorro, sairão certamente profissionais extremamente diferenciados para atuar nos casos mais difíceis. Parabéns. Obrigado. Vale a pena? Demais. É difícil? É muito. É nada. É difícil. É cafezinho com doce de leite. Né? A gente se acostuma, mas é difícil. É não, né, Betânia? Não é não. Agora não. Tchau. Tchau, tchau.